Muito bom dia, devocionar às 7 horas da manhã aqui, juntos, meditando e orando na Palavra de Deus, um dos princípios mais poderosos que você pode praticar e aplicar na tua vida é ler a Palavra, conhecer a Palavra, meditar nela e orar a Palavra. Essas duas atitudes aí de meditar e orar vai fazer algo poderoso na tua vida. Então que Deus abençoe vocês, Deus abençoe o dia de vocês, cada um que estão já entrando aqui na nossa sala do devocionar, para que você possa junto meditar e orar a palavra de Deus. Deus abençoe teu dia, sua casa, sua família, cada um de vocês, seus filhos. E é isso, tá? 7 horas da manhã, de segunda a sexta aqui, nosso devocionar. Fica gravado aqui, você pode depois escutar de novo. E no YouTube, Rodrigo Aldeia, tá lá a playlist com todos os devocionar ali, que você pode pegar ali, fazer durante 21 dias, 20 dias, um mês. Faz um mês isso, seu coração já vai estar diferente, sua espiritualidade vai estar diferente e você vai começar a ver grandes transformações internas e experiências com teu Deus. Então, Deus te abençoe poderosamente. Não esquece de depois lá impulsionar esse vídeo, esse devocionar para alguém que precisa escutar, para alguém que precisa, além de nós, óbvio, mas para alguém que precisa escutar, para que a palavra possa cada vez mais chegar àqueles que necessitam. E quando você só dá um cliquezinho, curte, tira uma foto, printa, vai lá no YouTube, coloca um comentário, tudo isso joga essa ministração para pessoas que muitas vezes precisam e nós de uma maneira simples conseguimos alcançá-las. Tá bom? Então é isso, tá? Nosso devocionar aqui, Deus abençoe demais. É isso aí, sempre falo, Bíblia, oração e leitura, tá? Então como que é isso? Pega a sua Bíblia, medita num princípio, num texto, vai em outros textos da Bíblia que falam sobre aquele assunto, ore sobre esse assunto, clame sobre esse assunto, peça para que Deus te ajude nesse assunto. Também algo complementar que vai te ajudar demais na tua caminhada com Deus aí, nesse devocional de oração, é você pegar algum livro que fale sobre esse assunto. Leia esses textos, complemente com a tua leitura bíblica esses textos de livros, de homens, de Deus que colocaram no papel suas experiências, o conhecimento, e tudo isso muda a tua vida, tá bom? Eu estou aqui fazendo esse papel depois de mais de 25 anos, 26 anos cuidando de homens de oração, homens e mulheres, grupos de oração, formando grupos de oração, ministrando homens, líderes, mulheres de liderança de oração, realizando congressos sobre isso. Escrevi 6 livros sobre oração. Queimou no meu coração de auxiliar a igreja, de auxiliar o povo de Deus a fazer esse devocionar, meditar e orar, tá bom? A Bíblia está recheada de homens que faziam isso. Um exemplo clássico disso era o rei Davi, que na verdade ainda quando menino fazia isso. E nós vemos ali nos seus salmos e até nos textos bíblicos como ele orava a palavra e isso mudou a história dele. Nós vemos também Daniel, nós vemos também vários homens de Deus faziam isso, o próprio Daniel no cativeiro ali que foi levado, a nação de Israel foi levada no cativeiro e depois de 70 anos, ele lendo os livros do profeta Jeremias, ele vê lá que os anos do cativeiro eram 70, então o que ele faz? Pega aquela palavra e diz, Pai, conforme diz a tua palavra, então ele começa a orar a palavra e isso muda a história de quem pratica isso, tá bom? Então quero te convidar a devocionar. Hoje eu vou falar de um tema importantíssimo, hoje eu vou falar de um tema que nós precisamos ter em nossas vidas. Então aqui eu vou falar sobre a importância da humildade em nossos corações. E a humildade é um tema muito mal compreendido, muito mal trabalhado, e quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, e quando nós nos aprofundamos
nas Escrituras, quando nós meditamos na força da humildade, compartilhada por Jesus, compartilhada pelos apóstolos, por todos os servos de Deus falavam sobre isso. Jesus mesmo dizia: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, quando nós entendemos que a nossa vida agora vai começar a ser influenciada não pelas leis dos homens, as leis dos homens aprisionam, os valores dos homens escravizam, mas o reino de Deus nos liberta. A manifestação do reino em nossas vidas transforma o nosso ser, faz com que nós possamos viver coisas extraordinárias da parte de Deus. O grande problema é que, para isso acontecer, os humildes alcançam essa plenitude do reino. Deus quer manifestar o reino na tua vida, Deus quer manifestar o reino dele na tua história, na tua casa. Isso vai te transformar, vai te preparar para o propósito que você vai viver ainda nessa terra, propósito que você nasceu. Então, o reino de Deus manifestando faz com que curas extraordinárias comecem a tocar a tua vida, faz com que você seja totalmente renovado em fé, em esperança, em amor. Então, a oração do Pai Nosso, ela nos ensina a orarmos: venha o teu reino. E a Bíblia diz que os humildes, eles são esses que atraem o reino de Deus. Então, que o reino de Deus possa ser alcançado na tua vida, para que as prisões que estão na tua alma sejam quebradas, para que os valores desse mundo percam força e os valores do reino se manifestem, para que você tenha experiências violentas com esse Deus poderoso. Deixa eu ler um texto aqui no nosso devocionar, que é Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim: antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resistir aos homens, meditando nisso, outro dia pensando sobre isso, Deus não é um Deus que tem prazer em resistir ao homem, para que ele não viva os propósitos. Pelo contrário, teu Deus vai fazer de tudo para que você tenha experiências com ele e conheça a força, a grandeza e o amor dele. Então, o que é esse Deus resiste aos soberbos? Deus não pode fazer o soberbo viver o propósito para que ele nasceu. Deus não pode erguê-lo em plenitude na sua vida, porque o soberbo vai se afastar de Deus. Então, Deus dá graça aos humildes. O que é essa graça? É a força de Deus em tua vida, é aquilo que você não merece, é aquilo que você não pode viver, mas a graça de Deus faz você viver. A graça te capacita a ir além, a graça te capacita a viver coisas novas com Deus. A graça anula sentenças contrárias na tua vida e manifesta o amor e o poder de Deus. Então, como que nós acessamos essa graça, cada vez mais essa graça de Deus, cada vez mais o reino de Deus? Humildes de espírito, humildade. Humildade não é ter uma postura diante dos homens: olha como eu sou humilde, olha como eu me submeto. Humildade de espírito é você se submeter, por exemplo, à vontade de Deus. Olha que coisa forte isso. Humildade é você submeter ao querer de Deus, à vontade de Deus. Aquele que submete a palavra de Deus, a vontade de Deus, os conselhos de Deus, a Bíblia chama de humilde. Então, humildade não é uma postura exterior ou uma atitude mental que você diz: eu sou humilde, olha como que eu me comporto diante das pessoas. Eles são soberbos, eu não sou humilde. Humildade é quando você se submete à vontade de Deus, submete à vontade de alguém que você considera superior. Então é muito importante isso. Quando Jesus diz, o texto lá, ama o teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, né? E ao teu próximo como a ti mesmo, é como se ele estivesse nos convidando a: sejam humildes diante de Deus, reconheçam eles superiores a você, reconheça os homens também superiores a você,
Então que o teu dom, que aquilo que Deus tem feito na tua vida, os teus dons emocionais, os teus dons espirituais, os teus recursos físicos, a tua sabedoria possam ser para auxiliar os outros e servir a Deus, se submeter à vontade de Deus. Então, humildade não tem essa conotação como muitas pessoas acham, que você colocar uma roupa mais simples, você ter uma postura mais simples. Não, vou sentar aqui mais nessa posição, seja dentro de uma igreja, seja onde for. Isso são humildades incompletas, tá? Mas a humildade radical, a humildade completa mesmo, a humildade completa, aquela que atrai o reino, aquela que manifesta a graça sobre a tua vida, é aquela humildade de espírito, aquela que você conhece a palavra de Deus, aquela que você conhece a vontade de Deus e você se submete a ela. O seu espírito não é soberbo à vontade de Deus, o seu espírito se submete à vontade de Deus e o seu espírito se submete a servir ao próximo, servir aos homens. E você se considera nessa posição de entender que a vontade de Deus é melhor do que a tua. A vontade de Deus é maior do que a tua. Isso é humilde de espírito. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino. Que Deus manifeste o reino na tua vida. Que Deus manifeste a graça dele na tua vida. Que você comece a entender que a palavra de Deus, por isso que esse texto de Tiago aqui, nos diz assim, antes Deus dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E ele explica como isso. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então a verdadeira humildade, a humildade completa. Muitos de nós temos humildades em nossas vidas, mas são humildades incompletas, são muitas vezes humildades passageiras, somente para um objetivo, para conquistar algo. Mas essa humildade que fala aqui em Tiago, capítulo 4, ela está nos dizendo que é uma humildade onde nós nos submetemos, nós nos sujeitamos a Deus. Quanto mais você se sujeita ao Deus, mais essa humildade de espírito está presente na tua vida. E se prepara, porque o reino de Deus chegou, a manifestação do poder de Deus chegou em tua vida. E essa graça que nós vamos viver nesses dias, essa graça de Deus que nos capacita a vivermos algo que nós não éramos nem dignos, nem merecedores. Essa graça que te dá força para cumprir o propósito que Deus tem contigo. Essa graça que faz você ir além daqueles que estão perto de você, estão indo, e além do que você conseguiria ir. Que essa graça possa manifestar em tua vida. Amém? Que essa humildade de espírito em reconhecer a palavra de Deus acima da nossa palavra e da nossa vontade esteja presente em tua vida. Essa verdadeira humildade, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, que privilégio tenho, Pai, de me reunir com os meus irmãos aqui de manhã para meditar na tua palavra, para escutar a tua voz, para deixar esses valores espirituais se manifestarem em nossas vidas. Por isso nós queremos orar pela palavra humildade, como o Senhor usou tanta ela, Senhor Jesus, falou sobre os humildes de espírito, porque deles é o reino. Que o reino se manifeste na vida dos meus irmãos, que o reino possa tocar cada área da vida dos meus irmãos aqui, de oração, de meditar na tua palavra, Pai. Estamos aqui nessa manhã, às 7 horas da manhã, que o Senhor os visite com essa humildade verdadeira, com essa humildade completa. Ó Pai, quantas vezes a nossa vontade, o nosso querer, ó Pai, se manifesta maior do que a tua palavra em nossos corações, mas que teu Espírito Santo nessa manhã possa auxiliar cada irmão aqui, cada pessoa aqui, cada um daqueles que se colocam aqui diante de ti, meu Senhor, em oração, dando essa força para que eles possam, Pai, viver essa verdadeira humildade, ó Pai, que é essa verdadeira humildade que atrai essa graça tão poderosa, ó Pai. Sem a graça e sem a misericórdia de Deus nós nada somos, ó Pai. Sem a graça nós nada conquistamos, sem a graça nós não manifestamos os teus propósitos e o teu reino na terra, Pai. Por isso nós te pedimos nessa manhã, Pai, nos ajuda, Pai, com essa humildade de espírito, nos auxilia, Pai,
que teu Espírito Santo nos auxilie, ó Pai, com essa verdadeira humildade, essa humildade completa, não uma humildade incompleta, falha, Pai, não uma falsa humildade, como a tua palavra diz também, mas a verdadeira humildade daquele que tem o seu Espírito submetido ao seu Deus, submetido à sua palavra, deixando a palavra de Deus guiar os teus princípios, os teus valores e o seu querer. Que o nosso eu, ó Pai, diminua, que o nosso eu, ó Pai, que a soberba da alma, que a soberba da nossa carne possa ser subjugada pela humildade do teu Espírito. Eu oro, Pai, pelas famílias aqui representadas, vai renovando as famílias aqui. Nós declaramos e proibimos, ó Pai, qualquer ataque na vida nas famílias dos meus irmãos que aqui estão, ó Pai. Coloca uma muralha de proteção ao redor deles. Marca-os, ó Pai, com essa presença poderosa. Vivifica-os no teu Espírito e que essa verdadeira humildade, ó Pai, tão presente, ó Pai, em Tua palavra possa se manifestar na vida dos meus irmãos, ó Pai. Ora por suas vidas profissionais, pelas suas empresas, pelas suas profissões, ó Pai, e que em tudo isso Teu nome seja glorificado, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que essa humildade atraia o Teu reino, venha ao Teu reino, que essa graça poderosa se manifeste em nós e nós possamos ver com os nossos próprios olhos, ó Pai, a intervenção da Tua graça, do Teu reino em nossas vidas, ó Pai. Então nos vivifica, Pai, nos visita, Pai, e nos transforma com essa humildade tão poderosa. Assim nós oramos, ó Pai, a Tua palavra e te pedimos o Teu favor também para esse dia, para toda essa semana, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Se submeta à palavra de Deus, essa é a verdadeira humildade, essa é a humildade completa, e essa humildade vai atrair o milagre, o favor e o poder de Deus. Então, deixa a tua alma submetida à palavra de Deus. Isso a Bíblia chama da verdadeira humildade, da humildade completa. Isso vai mudar radicalmente a tua história. Perto está o milagre da tua vida, perto está a intervenção do céu na tua história, em nome de Jesus. Amém? Muito bom estar aqui com vocês. Então, não esquece, vai lá no YouTube Rodrigo Aldeia, playlist devocionar, se dedica a isso, manhã, fim de tarde também, ou antes de dormir, medita de novo nesse texto, medita de novo nessas palavras, ora por isso, e você vai começar a ver a tua vida avançando poderosamente em Cristo Jesus. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor, valeu, tchau, tchau.